Esse módulo é um módulo dedicado ao comentário da Fenomenologia do Espírito. A Fenomenologia do Espírito é o primeiro livro escrito por Hegel em 1806, quando Hegel tinha 36 anos. Então é um começo, digamos, tardio, um início tardio da filosofia. E é sempre bom lembrar também que, no final das contas, a produção textual hegeliana é muito limitada. Hegel, na verdade, escreveu 4 livros: a Fenomenologia do Espírito, a Ciência da Lógica, a Enciclopédia e os delineamentos, os fundamentos da filosofia do direito. Bem, queria inicialmente tecer algumas considerações gerais sobre a Fenomenologia do Espírito e expor a sua centralidade dentro do sistema hegeliano. O sistema hegeliano, a sua forma, é um sistema de dupla entrada. Você tem duas entradas: a Fenomenologia do Espírito e a Ciência da Lógica. Certo? O que trata a Fenomenologia do Espírito? Porque eu insistiria, é um livro extremamente singular na história da filosofia. É um livro como nunca foi escrito e que nunca mais será escrito tal qual. Ou seja, ele tem um estilo que lhe é completamente próprio. Certo? Antes de mais nada, talvez uma maneira interessante de começar é comentando o título: a Fenomenologia do Espírito. Fenomenologia era um termo que não foi exatamente criado pelo Hegel, foi criado pelo Lambert, e que significava algo como o sistema de erros da consciência. Ou seja, como a consciência se perde na dimensão dos fenômenos, do que lhe aparece, daquilo que aparece a ela. A descrição do que aparece à consciência. Hegel utiliza essa ideia de uma espécie, digamos, de sistema de erros. Como a consciência erra. Como a consciência toma a sua certeza pela verdade, como ela faz a experiência da incerteza da sua certeza, quando ela faz a experiência do erro do que lhe aparece como certo e evidente. Só que, nestes casos, não se trata simplesmente de uma descrição, digamos, cética deste caminho da consciência, que o Hegel não teme, inclusive, em descrever como um caminho do desespero. Quer dizer, a fenomenologia ela descreve esse caminho do desespero da consciência, onde a consciência se desespera das suas certezas imediatas. Ela, ao se desesperar das suas certezas imediatas, no entanto, ela vai produzir um processo. Este processo vai levá-la necessariamente ao saber absoluto. Então, ou seja, esse sistema de erros da consciência é também, digamos, uma errância da consciência. Uma errância no sentido de um caminho que parece completamente contingente, que parece simplesmente resultado da insuficiência dos seus modelos de saber, de ação e de julgamento, mas que vai se mostrar, na verdade, como o impacto, como a insistência de um campo de experiências que é maior do que o campo do que a consciência consegue conceitualizar. E essa inadequação entre o campo de experiência e o campo da conceitualização leva a consciência a formas cada vez mais gerais de saber até o saber absoluto. Então, o que nós temos? Nós temos aí uma espécie de um grande romance de formação da consciência moderna. Essa é a especificidade maior da fenomenologia do espírito. Ela vai ser um romance de formação da própria maneira como nós nos tornamos nós mesmos. Nós, modernos, nos tornamos nós mesmos. De onde vem nossa consciência? Certo? Quer dizer, como ela se constituiu em cada um dos seus estágios, não só os estágios históricos, mas mesmo os estágios filosóficos, ou seja, do modelo de saber que vai paulatinamente se modificando. Então você tem uma articulação cruzada profunda entre vários elementos, quer dizer, elementos ligados à história no sentido mais factual do termo, a história das ideias, onde figuras literárias aparecerão, onde, entre outras coisas, também estruturas do saber aparecerão, por aí vai. Este movimento, aí eu acho que a questão absolutamente singular dessa estratégia hegeliana, certo? Este movimento, ele consiste em mostrar, na verdade, como
não é possível filosofar. Duas questões que eu queria trabalhar antes de mais nada. Primeiro, não é possível filosofar, né, partindo do pressuposto de que antes de conhecer, eu preciso esclarecer as condições do conhecimento. É um pouco a maneira com que o Hegel faz a sua crítica ao Kant. Não é possível imaginar que antes de conhecer, nós devemos então operar a crítica como uma crítica que diz respeito à possibilidade de esclarecer as condições do conhecimento. Na verdade, e aí vem a questão importante do Hegel, é insistir, nós sempre começamos com representações naturais do que significa conhecer. Todos nós temos essas representações. Então, o caminho da filosofia consiste inicialmente em desconstituir estas representações naturais. E este caminho, a fenomenologia tenta fazer a sua forma. Por isso, quando eu falei, na verdade, este é um romance de formação que tende a mostrar como nós nos tornamos nós mesmos, quem é este nós, no caso da fenomenologia do espírito? Esse nós, à sua maneira, é a consciência filosófica. Na verdade, é a consciência filosófica que organiza a experiência. Inclusive, ela que aparece em certos momentos do texto como para nós, ou seja, para nós o processo ocorreu desta maneira, mas para a consciência imersa na experiência ele ocorreu desta forma. Este para nós é, na verdade, a consciência filosófica que rememora todo este processo que a constituiu. Então, na verdade, a filosofia do espírito é uma grande rememoração. Uma grande rememoração de um processo que, de uma certa forma, já ocorreu. Só que aí vem a questão realmente interessante do hegelianismo, que é lembrar que rememorar não é simplesmente descrever. Rememorar não é simplesmente lembrar o que ocorreu. Rememorar é elaborar o que ocorreu. E ao elaborar, eu modifico radicalmente o sentido do que ocorreu. E ao modificar o sentido do que ocorreu, eu modifico os efeitos que o acontecimento pode produzir. Ou seja, rememorar é uma forma de acontecimento para o Hegel. Esse é um dado absolutamente importante. Por exemplo, o Hegel tem essas descrições, como aparece, por exemplo, na filosofia do direito, trata a filosofia como a coruja de Minerva, ou seja, ela só alcança voo ao final da tarde, então, ou seja, ela espera os acontecimentos ocorrerem e depois ela descreve o sentido do que ocorreu, o que pode dar uma impressão de um certo passadismo da filosofia, um certo quietismo da filosofia. Só que este passadismo, esse quietismo, no caso do Hegel, são irreais, né? Porque descrever o que ocorreu não é simplesmente descrever o que ocorreu. Descrever o que ocorreu é, de uma certa maneira, reconstruir o que ocorreu. Né? Reconstruir o que ocorreu e, mais do que isso, fazer com que o acontecimento produza novos efeitos. Né? Porque, veja, há esta força da rememoração desfazer o acontecido, né? Eliminar o que aconteceu, ou redimensionar o acontecido. Né? Então, esta ideia é uma ideia muito importante, no caso do Hegel. De uma certa maneira, a verdadeira experiência é uma rememoração. Só que esta rememoração ela não é uma mera repetição, ela é uma elaboração que redimensiona, que reinscreve, certo? Que reconfigura a própria experiência. Então a fenomenologia faz um pouco isso. Ao rememorar este movimento que nos fez nos tornarmos nós mesmos, nós realmente nos tornamos nós mesmos. Só essa condição. Certo? Porque ao rememorar, nós modificamos as potencialidades, certo? Internas a este nós modificamos a situação na qual este nós se encontra. Né? Vale um pouco para o Hegel algo que o Heidegger fala no seu belo texto, A Carta sobre o Humanismo, onde se pergunta ao Heidegger, mas sobre a diferença entre a teoria e a praxis. O Heidegger fala alguma coisa como, por exemplo, eu nunca entendi essa distinção entre teoria e praxis, porque o pensar, ele age quando pensa. Né? Ao pensar, o pensar, ele muda os pressupostos.
ele reconfigura as pressuposições, ele redimensiona o campo da experiência, ele permite que as experiências ocorram. O pensar já é uma ação, já é uma forma de ação. De uma certa maneira, Hegel leva isto em conta. Essa é uma perspectiva que não seria estranha ao pensamento hegeliano. Então, por isso, este movimento da fenomenologia, esse movimento no qual a consciência rememora os seus sistemas de erros, rememora o seu caminho do desespero, rememora a maneira com que as suas certezas, que apareciam como certezas imediatas, vão se demonstrar como insuficientes, esse caminho que ela esqueceu, de uma certa forma, esse caminho que ela rememora, ela redescobre, assim, ao se perguntar sobre a gênese do que lhe aparece como dotado de validade, bem, este caminho já é uma experiência, ele já é uma produção, certo, de um redimensionamento, de uma transformação possível. Dito isso, nós podemos perguntar, então, bem, como esse caminho da fenomenologia é construído? Vamos pegar há duas questões que eu queria trabalhar com vocês. A primeira é a passagem da consciência, a consciência de si. Há três figuras do sujeito na fenomenologia do espírito. Na verdade, a consciência de si e exatamente aquilo que o Hegel chama de espírito. Geist. São as três figuras de agência na fenomenologia. São as três figuras que agem. Parte da consciência. A consciência é necessariamente consciência de um objeto. A consciência acredita que ela tem diante de si um objeto que ela precisa conhecer, um objeto que ela percebe, um objeto que é objeto da sua certeza sensível, que é um objeto submetido ao seu entendimento. São todas figuras na qual sujeito e objeto aparecem em relação de exterioridade. Sob a consciência, sujeito e objeto têm uma relação de exterioridade. Só que, paulatinamente, a consciência vai descobrir que o seu objeto é, de uma certa forma, produzido por ela mesma. Na verdade, ela relaciona-se consigo mesmo sob a forma do objeto. Aí toda uma discussão sobre o que isso realmente significa. Mas você percebe, nós passamos de uma relação externalista de sujeito e objeto a uma relação internalista de sujeito e objeto através da consciência de si. Essa figura da consciência de si, Selbstbewusstsein, é, na verdade, a ideia de uma estrutura relacional da consciência, através da qual eu defino a imbricação, a implicação necessária entre sujeito e objeto. Então, o objeto já não é mais um dado exterior à consciência, não é um dado que a consciência adquire através da sua percepção, aquela que adquire através, então, da sua sensibilidade, como eu descubro um objeto que está exterior a mim, o objeto do meu saber é interior a mim mesmo. Então, eu tenho uma perspectiva, vou ter uma perspectiva aí, de uma certa forma, holista. Holista porque as relações do eu a si mesmo vão ser simétricas às relações do eu ao objeto. Essa é a ideia fundamental na consciência de si. As relações do eu a si mesmo vão ser simétricas às relações do eu ao objeto. Só que ainda há um outro elemento, um outro modo de agência, no caso da filosofia hegeliana, que é o espírito, que é o mais complexo e o decisivo dentro desse romance de formação, porque o romance de formação em questão é uma fenomenologia do espírito, não é uma fenomenologia da consciência, nem é uma fenomenologia da consciência de si. Certo? Então, se é uma fenomenologia do espírito, é porque, na verdade, o espírito é o agente, o verdadeiro agente do processo. Agora, o que é espírito dentro desse contexto? Claro, o termo ele já ressoa sob várias formas. Ele parece, antes de mais nada, uma entidade metafísica, dotada de autonomia e coisas dessa natureza. Mas talvez o Hegel queira falar algo um pouco mais prosaico, a respeito do espírito. Por exemplo,
eu posso descobrir que todas as minhas práticas, toda a maneira com que eu me relaciono ao mundo, a mim mesmo, aos objetos, ela não é algo naturalmente constituído, mas é resultado de uma larga experiência histórica, que intervém inclusive na minha sensibilidade, na maneira com que eu posso ter uma abertura, né? Uma receptividade ao mundo. Porque a maneira com que a minha sensibilidade é estruturada, ela não é independente da forma como historicamente nós fomos constituindo a experiência da sensibilidade. Certo? Historicamente constituindo significa a maneira com que eu percebo, a maneira com que eu vejo, a maneira com que eu visualizo, a maneira com que eu enxergo, ela não é sem o peso do processo social, da intervenção do processo social na minha estrutura sensível. Certo? Então, quer dizer, a nossa visão se modificou nos últimos 150 anos. O que nós somos capazes de ver se modificou com todo esse aparato técnico, certo? De visualidades do cinema, da fotografia, certo? Da câmera, da objetiva, da organização do espaço. Então, quer dizer, tudo isso foi internalizado no simples ato de ver. Então, o que significa o quê? Que nesse simples dimensão da sensibilidade, há toda uma história que se contrai. Ela se contrai no meu olhar, ela se contrai no meu tocar, ela se contrai no meu sentir, ela determina o que eu sou capaz de ver e não sou capaz de ver. Então, isso significa, olha que coisa interessante, que saber pressupõe não simplesmente esclarecer só a maneira com que eu vejo o objeto, por exemplo, mas significa também recuperar todo o processo, toda a gênese que historicamente constituiu o meu olhar, constituiu a estrutura do meu olhar. Nós poderemos imaginar porque normalmente esse processo se dá às costas da consciência. É uma espécie de background, é uma espécie de pano de fundo que se dá às costas da consciência. A consciência não percebe isso. Ela acha que ela está imediatamente em contato com os objetos, só que ela está, na verdade, em um contato mediado, não imediato, mas mediado aos objetos. Ela está com um contato mediado aos objetos porque o que faz essa mediação é a estrutura sócio-histórica que lhe constituiu. Então vamos imaginar um modelo de saber no qual eu apreendo o objeto, mas ao mesmo tempo que eu apreendo o objeto, eu apreendo o meu modo de apreensão do objeto. Eu reflexivamente apreendo o meu modo de apreensão, que não é só meu, que é intersubjetivo, que é partilhado e que não é só ligado a um determinado tempo. Ele é historicamente constituído e presente. Então eu tenho uma apreensão intersubjetiva, não solipsista, eu tenho uma apreensão temporal, não imediata. Essa duplicidade, vocês percebem, constitui então um campo de reflexão, que é o campo dos pressupostos do meu saber. Imagine então um sujeito que atualiza a todo momento esses pressupostos, que é capaz de atualizar a todo momento esses pressupostos em toda operação de saber. Isso é o que o Hegel chama, de uma certa forma, de espírito. É a possibilidade de apreensão autorreflexiva dos pressupostos que organizam as condições necessárias do saber. Então, algo que, quer dizer, ao invés de uma determinação transcendental, você tem um enraizamento sócio-histórico, certo? Que o Hegel descreve sobre a figura do espírito. Então, nós temos aí 3 figuras fundamentais. Como é que se passa de uma figura a outra?